sucessos. Mas não dar uma picada no você. Eu dia que eu tava vendo uma aranha desse tamanho. Nem para de só dormir com essa aula chata, né? Aí a mãe fala, agradece que você tem. Tem gente que nem tem celular que tá podendo fazer essa aula, nem televisão tem. Você tá falando aí aula chata. Tem pessoas que já têm os dentes. Em que região estão? E pense que Meus prints que eu tenho que tirar. Eu não sei o que aconteceu com seus prints do dia do 6, pula pro dia 15. Aí você tem que agora fazer a aula do dia 7. Você tem que prestar atenção. Mas isso não falou pra mim chegar às 3 aulas de não sei quantos minutos pra mim depois. Você não era mais fácil já eu não tinha terminado. Eu lembrei, você me lembrou disso? Eu não lembrei. Eu me lembrei? Não, não me lembrou não. Eu lembrei? Eu não lembrou não, você não falou. Eu lembrei? Tem que assistir as aulas dos prints que eu tirei, Luísa. Você não falou isso pra mim. por que estão? Começa aí, vai tirando os prints. Eu não gosto de novo, pois não, aqui. Eu já fiz eu tirei os prints. Oi, gente, tudo bem? Calma, eu vou ver. Nossa. Boa noite, professor. Tudo bem? Ô, Luísa, tá ouvindo? Tô ouvindo, sim, senhor. Belezura. Senhora, seu vô, só para não perder o costume, tá? Tá certo? Então, deixa eu abrir aqui. Ó, cadê? Aqui, parte 1. Então, vamos lá, gente. Compartilhar a tela com vocês aí. Tá gravando tudo, tá? Então, vamos lá. Ó, a gente vai começar a falar sobre o segundo reinado, né? Então, aula 12. Hoje cedo eu não consegui terminar tudo, né? Então, faltou um pedacinho final aí do segundo reinado, que é um tema longo mesmo, né? Eu tinha estipulado uma aula, mas tentando dar 1h30. Tentando dar 1h30 aí, beleza? Então, eu vou até a parte final, depois eu aviso vocês onde a gente chegar, tá? É um tema assim, que é um tema clássico, pensando em vestibulares, né? O segundo reinado, porque o segundo reinado basicamente é a formação da nação brasileira, né? Então, assim, claro que é uma coisa de chutar muito balde, né? Falar em nação, só que justamente na época do Pedro II a gente tem um surgimento do romantismo. Então, o romantismo, aquelas ideias de resgatar um passado, de ter uma ideia mesmo nacionalista, coincide justamente com a época do segundo reinado, onde o Pedro II ele vai tentar fazer isso, né? Então ele vai contratar pintores, é o caso lá do Vitor Meirelles, vai contratar outros personagens no sentido da arte, justamente para compor uma memória brasileira, né? Justamente pensando a ideia da formação da nação brasileira, tá? Vocês têm que lembrar que o Pedro I ele abandonou o barco, né? Então ele renunciou, porque estava tendo muita treta entre ele e as elites, né? Porque o Dom Pedro I é um cara muito autoritário, aquele cara chatão, aquele cara que ninguém quer estar perto, né? Então isso vai trazer muitos conflitos para ele, além de que ele tinha pouca habilidade política nas negociações com as elites brasileiras, né? Com os interesses políticos aí das regiões. Então ele mais entrava em choque do que fazia uma articulação legal, né? Então isso vai trazer muita crítica para ele, lembrando também a crise econômica que o Brasil estava passando, as muitas dívidas que ele contraiu com a Inglaterra para pagar a independência, essas coisas assim, e aí ele abdica do poder. Ele abdica, deixa aqui no Brasil o Pedro II. O Pedro II não tem idade suficiente ainda para governar, e aí vem o tal do período regencial, né? O período regencial é um período muito conturbado, porque vai ter várias revoltas, inclusive as revoltas elas se iniciam na época do governo lá do padre Diogo Feijó, que era do Partido Liberal, né, o Partido Progressista, e o Diogo Feijó deu
a autonomia para as províncias por meio do tal do ato adicional, né? Até que a gente considera como sendo uma experiência federalista, porque de fato ele deu autonomia para as províncias, sendo que os Estados Unidos faziam isso, né, dentro daquela ideia de uma república federativa, né, onde os estados têm autonomia. Claro que no caso brasileiro, inclusive até hoje, as províncias e hoje os estados têm muito menos liberdade comparada aos Estados Unidos, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, os estados eles podem decretar a pena de morte ou não. No caso brasileiro, não pode fazer isso porque a Constituição Federal prevê não ter a execução por meio aí de morte, essas coisas aí de prisioneiros. Então, os estados não têm liberdade para isso. Então, os estados são limitados pela Constituição do governo federal, tá? Cada estado tem direito a ter a sua força policial, as suas escolas públicas, a sua Assembleia Legislativa, né, os prefeitos, né, as prefeituras, a mesma coisa. E aí, na época dos liberais, as revoltas elas estouram, né? E o Partido Conservador vai falar assim, ó, mano, vocês deram liberdade para os caras, vocês deram liberdade para as províncias, tá aí o resultado das liberdades, que são as revoltas. Claro que isso não é o suficiente para explicar as revoltas, né? Tem toda essa briga de liberais e conservadores, a pobreza brasileira, a questão da desigualdade, escravidão, né? A gente já viu isso aí na aula passada. E aí, o período que vai se caminhando para o fim do período regencial é o período que os conservadores assumem, porque o padre Diogo Feijó renunciou, né? E aí os conservadores assumem o poder, promovendo uma série de reformas para tentar diminuir essa liberdade provincial, obviamente para tentar controlar as revoltas, só que não dá certo, né? Essas revoltas não conseguem ser controladas por esses meios, então a cabanagem durou muito tempo, a farroupilha vai durar mais ainda do que o tempo do período regencial, vai até o segundo reinado, né? E aí os liberais de fora do poder começam a fazer uma campanha pública. Qual que era o objetivo dessa campanha pública? Antecipar a maioridade do Pedro II. Então, Pedro II, que só poderia assumir com 21 anos de idade, ele, então, consultando a população, né, por isso que é uma campanha pública, de que se a população, claro que a galera que vota, né, então lembrando que apenas 0,4% da população brasileira votava, em mais ou menos nessa época, se essa população concordava que o Dom Pedro tinha que assumir o poder, mesmo tendo 14 anos de idade, né? E aí eles conseguiram, deu positivo a campanha, e aí eles deram um golpe mesmo, né? Ou seja, eles derrubaram os conservadores do poder e colocaram Pedro II com apenas 14 anos de idade, né? Então a ideia é que os conservadores foram removidos do poder, o Dom Pedro assumiu sem ter legitimidade, né? Ele não tinha idade suficiente, mas os liberais, eles fizeram isso, fizeram essa campanha com a ideia de que se o imperador assumisse o poder, mesmo sendo mais novo, as revoltas elas acabariam. Por quê? Porque acabaria essas brigas entre liberais e conservadores. Então, essa ideia de você ter um poder constituído de fato, que seria de fato o poder do imperador, as revoltas elas diminuiriam e elas terminariam. Feito isso, os liberais assumem o poder com o Pedro II. Então, a partir de agora, a gente vai ver uma série de brigas e alternâncias políticas entre liberais e conservadores. Professor, Oi. deixa eu perguntar, enquanto o Dom Pedro II não assumiu, foi o padre Feijó? Ó, o Feijó é no começo do período, aliás, metade do período regencial, depois vem o Araújo Lima. Quando o Pedro II assume, quem está governando é o Araújo Lima, que é do Partido Conservador. Ah, sim, entendi. Beleza? Beleza. Então, Estabilidade política. O objetivando a estabilidade política. Esse é o objetivo do golpe da maioridade. Tá? Vamos lá. Tá. Ó, então, só recapitulando algumas outras coisas também, né? Então, olha só. A Constituição de 24, né, que é uma coisa que vocês não podem se esquecer, ela decreta que o governo é uma monarquia constitucional, ou seja, tem um rei e tem um parlamento, só que vocês têm que lembrar que não tem apenas 3 poderes, tem 4 poderes, sendo que o 4º poder é exclusivo do imperador. E, com isso, o imperador ele pode, por exemplo, destituir o Congresso, convocar novas eleições. Essas eleições elas são fraudulentas, né? Sempre para colocar a oposição no poder. Se o imperador acha necessário dissolver de novo esse Congresso, nova Constituição, uma nova eleição é feita, tudo era manipulado para a oposição subir. Então, com isso, ele consegue manipular a situação política. Por isso que
na época aí do Pedro II, a gente tem uma charge legal, né? Que é aquela charge do Pedro II como se fosse um cara que vai estar girando o carrossel, tá? Então vocês têm que lembrar que o carrossel é redondo, então de um lado você teria os cavalinhos que representariam os liberais e do outro lado os cavalinhos representando os conservadores. E Tem uma charge da balança, não é? Da balança? Tem uma charge da balança, Dom Pedro segurando a balança e os conservadores de um lado e os liberais do outro. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, essa aqui que você está falando, né? Isso. Não é uma balança, né? Isso aqui é um carrossel. Tá vendo que tem a pessoa que está girando a roda, né? Então isso aqui é uma crítica, na verdade, né? O Dom Pedro como articulador das elites brasileiras, tá? E esse cara aqui que faz a roda girar seria o povão, trabalho escravo. Essa a lógica. Sim. Que eu lembro uma que tinha uma balança, mas enfim. Mas a ideia é a mesma. Essa é a ideia. A ideia é de que o Dom Pedro ele é o articulador aí dos partidos justamente porque ele tem o poder moderador nas mãos, tá? Tanto é que aquela ideia, né, o absolutismo disfarçado, o rei faz aquilo que ele quer, só que aí tem uma jogada. O Pedro I, ele não sabia usar o poder moderador direito, então ele caía para um autoritarismo. Por isso que aí ele vai arrumar briga com todo mundo. O Pedro II, ele está sendo treinado pelo o José Bonifácio. O José Bonifácio, que é aquela figura que ajudou a ter a independência do Brasil e que era o articulador entre o Partido Brasileiro e o Partido Português, ele meio que é o grande professor do Pedro II. Então, a ideia é o seguinte, o Pedro II vai ser treinado para não fazer as mesmas cacas que o pai fez, certo? Então, desde a infância, ele está sendo treinado para poder assumir o poder. Então, quando ele assume o poder com 14 anos, a galera começa a falar assim, não, já deu o tempo, ele amadureceu mais rápido do que o tempo necessário, então ele pode, mesmo com 14 anos de idade, ele já é maduro o suficiente para assumir o poder, né? Então, você tem todo esse discurso também por parte do José Bonifácio, beleza? Tanto é que o Pedro II, o governo dele, é praticamente um governo de 50 anos, certo? Enquanto que o governo do Pedro I, 9 anos. Então, isso mostra muita coisa. Por que um dura muito tempo ou dura pouco tempo? Porque tem a ver com a habilidade política. O Pedro II, além dele ser politicamente habilidoso, ele também é um cara carismático, né? Aquele cara que todo mundo quer estar perto para bater papo, conversar. Ele era intelectualizado, né? Então, é um cara diferenciado. Tanto é que, na época, só teve uma revolta contra ele, que foi a tal da Revolução Praieira, que a gente vai ver ainda hoje, certo? Então, vamos lembrar. O voto também é censitário, né? Só pode ter homens maiores de idade, alfabetizados e com renda mínima, 100 mil réis, para poder votar. Então, o poder praticamente está na mão dessa elite. Lembrando que essa elite aí, uma elite econômica, uma elite homem e também uma elite branca, obviamente, na maioria, e também uma elite letrada. Tá? Isso é uma coisa importante, né? Os alfabetizados, certo? Então, você tem praticamente pouca gente governando. Então, em torno aí de 0,4% da população, meio por cento da população aí. Quem está de fora? O baixo escalão da igreja, o baixo escalão do exército, as pessoas que não têm renda mínima, as mulheres, né? Então, essas características vocês têm que lembrar. Lembra também que o padroado é oficial no Brasil, ou seja, o catolicismo é a religião oficial, sendo que o rei é chefe de Estado e chefe da igreja, então era o rei que constituía quem era bispo, quem era cardeal. Inclusive, depois, lá na frente, vai ter treta com a igreja, né? Que seria uma das causas da queda do Pedro II, né? Vamos lá. Então, a gente vai ver uma alternância constante entre liberais e conservadores, então, dentro daquela lógica do carrossel, né? Então, o poder moderador, se os liberais fazem algo que desagrada o imperador, ele gira a roda, coloca os conservadores e assim vai, tá? Diga. A economia já era o café? Isso, eu vou Ou comentar ainda era a isso aí. extração de ouro? Não, o ouro acabou. O ouro já tem aí, ó. Então, assim, na virada do século XVIII para o XIX, o ouro praticamente já era. Tanto é que a população, por exemplo, de Ouro Preto, 1750, por aí, em torno de 300 mil habitantes. Da virada do século, a população cai para uns 50 mil. Então, isso mostra a questão que o ouro praticamente já era, né? Sim, entendi. Tá? Depois eu vou falar do café. Depois eu vou falar do café especificamente. Mas o café está começando já está ganhando corpo o café. Tá? Vamos lá.
E aí, nesse meio tempo, o imperador, para tentar resolver esses problemas entre liberais e conservadores, essas brigas entre eles, porque assim, vai ser um negócio meio escroto, assim, o cara tá governando e vê o partido de oposição, vai tentar puxar o tapete mesmo, para derrubar e o imperador colocá-los no poder, tá? E aí o imperador, então, cria isso aqui, que foi uma coisa estranha, esquisita, que é o tal do parlamentarismo, que depois foi apelidado de as avessas. O que é isso? No sistema parlamentar, que é o sistema basicamente da Europa hoje, né? O Canadá também segue aqui na América, o parlamentarismo, quem escolhe o primeiro-ministro são os próprios parlamentares. Então você vota no partido, o partido vencedor escolhe um tanto lá de deputados. Feito esse grupo aí dos deputados, você pode ter conchave com outros partidos para você ter a maioria mínima ali para poder governar. Se você não tem essa maioria, tem que ter novas eleições, né? O sistema parlamentarista, ele é o sistema mais democrático que existe. O dia que o governo perde essa maioria, então o governo ele pode pedir novas eleições instantaneamente. Então, por exemplo, a Itália passou por 3 eleições em 1 ano e meio, mais ou menos. A Espanha também. Porque tem a ver com essas ideias de você ter uma aliança mínima necessária, tá? Então, é mais interessante o sistema parlamentar nesse caso. Só que nesse caso aqui da monarquia brasileira, quem escolhia o primeiro-ministro, que era chamado de chefe de gabinete, presidente dos conselhos, presidente de ministério, era o imperador. Ou seja, não é o parlamento que escolhe o cara, né? Era o imperador que escolhia isso. Por isso ganhou o nome de as avessas, tá? De cabeça para baixo. E aí vocês têm que lembrar uma outra coisa. Na história brasileira, a gente teve 2 momentos de parlamentarismo, tá? Esse parlamentarismo às avessas e o parlamentarismo lá com a queda do Júlio Quadros, em 1961. Entre 61 e 63, o Brasil era um parlamento, tá? Depois tem um plebiscito, a população brasileira vota pelo presidencialismo, e aí o João Goulart, o Jango, é eleito presidente do Brasil, né? Então, uma coisa que vocês têm que guardar. 2 momentos da história brasileira a gente teve parlamentarismo. Um foi às avessas e o outro foi para tirar a força lá do João Goulart. A gente vai ver isso mais para frente, né? Uma das últimas aulas nossa, beleza? O Dom Pedro... Falar, professor. Pode falar. Na era Vargas, teve alguma coisa relacionada a parlamentarismo? Não. Foi indireta a eleição, não foi alguma coisa assim? Não, mas ali, ó, quando você tem eleição indireta, por exemplo, teve eleição indireta no Brasil, quando Vargas é eleito presidente em 34, tá? Porque 34 não teve voto da população, a população votou em 32 para você ter os deputados, aí formou-se uma Assembleia Constituinte para fazer a nova Constituição. E essa Assembleia Constituinte escolhe o Vargas como presidente. Então ali foi um voto indireto, vamos falar desse jeito. Quando tem a passagem da ditadura militar para a época democrática nossa, quando o Sarney ele é escolhido presidente, o Sarney foi eleito também pelo Congresso, tá? Não foi pelo voto da população. O primeiro voto aí nosso, no caso, é só em 89 com a eleição do Collor, tá certo? O Dutra já em 46 teve eleição para ele ali, pelo que eu estou lembrado agora. Eu estou tentando lembrar outros momentos que você tem voto indireto para presidente. O Marechal Deodoro, ele deu um golpe, mas depois é eleito presidente, depois vem o Floriano, aí vem aquele monte de presidentes lá da República Oligárquica. Eu acho que só esses 2 mesmo que são eleitos pelo Congresso indiretamente, tá? Não tem nada de parlamentarismo, certo? Porque no sistema parlamentar, você pode ter, inclusive, um sistema parlamentar semipresidencialista, que é o caso da França, por exemplo, né? Lá você tem um presidente e um primeiro-ministro, que é o caso da Rússia também, ou você pode ter só um parlamento mesmo, um parlamento puro mesmo, você não tem um presidente nem um primeiro-ministro, né? Porque o presidente, nesse caso, ele seria chefe de Estado, então é aquele cara que pode representar o país, é o cara que convoca as eleições, né? No caso da Inglaterra, é uma monarquia parlamentarista. Então, a rainha é a chefe de Estado, né? Então ela seria o presidente do país. E o primeiro-ministro é o chefe de governo. É o cara que manda a verdade, tá? Então, você pode ter esse híbrido. E dependendo do lugar, o presidente pode ter um pouco mais de força do que o primeiro-ministro. Então, isso meio que varia, tá? No caso do Canadá, o Canadá, até onde eu lembro, ele é parlamentarismo puro. Lá eu não lembro se tem presidente,
certo? Mas, enfim, então, é esse jeito. E aí você vota no partido, o partido escolhe os deputados, aí depois os deputados escolhem o primeiro-ministro, certo? O sistema parlamentar é isso. E para ele existir, você tem que ter uma maioria mínima. Se você não tem essa maioria mínima, é dissolvida as eleições, faz uma nova eleição até ter essa maioria mínima. Até ter essa maioria mínima, tá? O sistema parlamentar é muito mais palpável. Perdeu a maioria, você tem novas eleições de novo, que é o caso da Inglaterra, que aconteceu recentemente. Espanha, Itália também, tudo nessa onda. E aí o Dom Pedro, para tentar resolver essa parada, essas brigas entre liberais e conservadores, ele criou o Ministério da Mamãe. O que é o Ministério da Mamãe? É o Ministério da Conciliação. Olha só a parada. Um ministério que seria para resolver treta entre liberais e conservadores. Seria um cara que vai resolver briga de esposo e esposa. Mais ou menos isso também, né? Para resolver briga de filho e filha, né? Filhos. A mãe vai ter que resolver a parada. Olha só o nível que chegou, porque as brigas entre os partidos elas eram muito grandes. Então lembra que o Dom Pedro tem que resolver essa parada, por isso que ele tem um poder moderador nas mãos, tá? E por isso que ele era um bom governante, por isso o governo dele também durou bastante tempo. Vamos lá. Na época dos liberais, os liberais eles vão propor a tal da tarifa Alves Branco. O que é isso? Isso aqui é uma coisa importante para vocês, né? Por que importante? Porque a gente está vendo uma era no mundo de governos nacionalistas, que é o caso do Trump, por exemplo. Então, o governo nacionalista, geralmente, ele é um governo protecionista, tá? Ele não vai agir no sentido liberal na economia, ele vai tentar proteger aquilo que é dele. Então, o Trump, lá do Make America Great Again, por exemplo, ele foi lá, aumentou o imposto de aço importado. Inclusive, isso afetou o Brasil na época, né? Por que isso aconteceu? Porque o Trump achava que você aumentar o aço de fora favoreceria a produção de aço dentro dos Estados Unidos. Só que ele não pensou que a maior parte do aço dos Estados Unidos vem de fora. Ou seja, é uma medida protecionista burra. Então, o que aconteceu? A produção interna dos Estados Unidos, o preço aumentou, que é o caso da GM, por exemplo, né? Então, a GM fechou 4 ou 5 fábricas dentro dos Estados Unidos porque tornou-se uma produção cara, então eles fecharam as fábricas lá para abrir em outros lugares do mundo. Aí quando eles fizeram isso, o Trump ficou puto, né? Porque ele falou assim, a gente ajudou vocês no empréstimo, não sei o quê, tá ajudando a produção de vocês aí para poder gerar emprego, não sei o quê, e vocês fazem isso. Mas a empresa, ela quer saber de ganhar dinheiro, ela não tá pensando no desenvolvimento do país enquanto uma nação e nada disso, quer ganhar dinheiro, né? Então, a GM foi lá, fechou e abriu outros lugares. A China é protecionista também, né? Você tem, na época da Dilma, você tinha algumas coisas protecionistas ainda, que era, por exemplo, inclusive até hoje, se for falar, se eu não me engano, a Dilma, na época, acho que no primeiro mandato, ela aumentou o imposto de carros importados. Por que ela fez isso? Para forçar o brasileiro a comprar carro nacional. Então, o carro importado ficou mais caro, porque o imposto era mais caro. Tá? Isso é uma medida protecionista. Então, o que é a tal da tarifa Alves Branco? Aqueles tratados comerciais que o Dom Pedro, que o Dom João fez, por exemplo, a abertura dos portos lá de 1808, e que depois vai gerar o tal do Tratado de Livre Comércio, Tratado de Navegação e Comércio, que era aquele tratado que favorecia comprar produtos ingleses, né, porque é mais barato. É mais barato você comprar produto da Inglaterra, porque você paga menos imposto do que comprar produto de outros países, né? Então, por exemplo, 16% de imposto para produtos ingleses, 17% para produtos portugueses, 24% para outros produtos de outras nações, certo? Então, você favorece o comércio com os ingleses. Só que esse tratado tinha 30 anos. Então, o tratado expirou nessas épocas. Os liberais falaram o seguinte, ó, se a gente renovar esse contrato, a gente enfraquece a nossa produção interna, porque só tem produto inglês praticamente aqui no Brasil. Então, a ideia deles era aumentar o imposto de determinados produtos estrangeiros para favorecer a produção nacional. Então, por exemplo, se o produto comprado de fora não tem concorrência interna, ou seja, se o produto não é produzido aqui, o imposto vai ser de 30%. Agora, se esse produto de fora importado tem concorrência interna, então não é justo você ter uma competição desleal com a produção nacional. Então, se o objetivo é favorecer a produção nacional, você aumenta esse imposto de importação. Então, o imposto vai para 60%. Quem que não concorda com isso? A Inglaterra, obviamente, porque o comércio dela com o Brasil seria afetado.
Tá? Então, os ingleses protestam com o imperador meio que dá uma de João sem braço aí nessa época, né? Ele deixa o negócio rolar, e aí estoura o tal do Bill Aberdeen. O que foi o Bill Aberdeen? Então, nessas épocas, em torno de 1830, o parlamento inglês acabou com a escravidão no reino inglês, ou seja, todos os lugares da Inglaterra não tem mais escravidão. Acabou. E a Inglaterra, dentro daquela lógica, né, de que ela não pode ter, os outros também não podem, a Inglaterra começa a fazer uma campanha entre os seus aliados, tá, de acabar com a escravidão. Tem um discurso humanista, sim, certo? Tem esse discurso humanista, que a escravidão é feia, era um atraso de vida e por aí vai. Mas também tem um discurso econômico, de que com a existência da escravidão, a produção, ela barateia, porque escravo é barato, dentro dessa lógica, né? Você não tem que pagar um salário para o escravo, consequentemente, o preço, então, é mais barato do produto. Então, seria uma concorrência desleal, pensando nessa concorrência mundial, tá? Então, você tem esses dois discursos, um discurso econômico e também um discurso humanista. E aí a Inglaterra fez o quê? Ó, já que muita gente não quer acabar com a escravidão, o que a gente vai fazer? É a gente que manda no mar. É a gente que tem a maior e melhor frota marítima do planeta. Então, se a gente encontrar navios negreiros, nós vamos pegar esses navios e mandar de volta para a África. Ou seja, quem que eram os maiores traficantes de escravos na época? O Brasil. O Brasil é o maior comprador de escravos, é o maior traficante, por aí vai. Então, isso afetou o comércio brasileiro de escravos, né? Então, navios brasileiros eram apreendidos nas águas aí do Atlântico e levados de volta para a África, onde os negros eram soltos, porque a Inglaterra é boazinha? Pode até ser, mas também tem esse discurso econômico, né? Então, isso é o Bill Aberdeen. É a Marinha Britânica apreendendo navios traficantes de escravos e mandando de volta para a África. Quem ficou puto da vida com isso? As elites brasileiras, porque as elites brasileiras não se veem sem escravos. Vocês têm que lembrar que nessa época aqui, a gente está com 300 anos de escravidão praticamente. Então, a escravidão ela é intrínseca em qualquer coisa do Brasil. O cara, para estender o braço para pegar um cafezinho dentro de casa, ele pediu para o escravo fazer isso. Essas coisas ridículas. Isso aqui, inclusive, é relato, tá? Isso não é zoeira minha, não. O cara, para esticar o braço e pegar café, ele pediu para o escravo dele fazer isso por ele. Isso chocava os franceses, por exemplo, aqui no Brasil, que viajavam para cá e relatavam essas coisas, tá? Então, a escravidão ela é inerente à sociedade brasileira, na produção, em tudo, em tudo. Para dar comida para o bebê, o escravo era que fazia isso. Para vender comércio, coisa na rua, era o escravo que fazia isso. Então, o trabalho assalariado não existia praticamente no Brasil. Tá? A escravidão, sim. E a gente tem uma herança disso muito ainda. Eu já falei disso para vocês hoje, né? Por exemplo, em Portugal, muitos brasileiros que estão morando lá, eles querem comprar a casa, alugar a casa, que tenha quartinho para empregada. Só que não existe isso em Portugal. Ou seja, os portugueses, olha só, os portugueses estão chocados com os brasileiros por causa disso. Certo? E isso meio que tem causado um problema no mercado imobiliário lá em Portugal, né? Porque Portugal também depende de imigrantes, depende de turistas e por aí vai, tá? Por quê? Porque na cabeça deles, o empregado mora na casa dele, não vai morar na casa do patrão. Ou seja, essa ideia de que o empregado mora com o patrão, essa é uma herança escravocrata nossa, sim, certo? Então isso é uma coisa complicada. A elite protesta perante o imperador tira os liberais do poder. Tá? Porque isso deu um problema com a Inglaterra. Tudo bem? E aí o imperador coloca os conservadores no poder. Quando os conservadores assumem o poder, tem a tal da Revolução Praieira, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? E os liberais depois voltam ao poder, porque os conservadores caíram, né? Tá vendo? Lembra o carrossel? O carrossel está girando. E quando os liberais voltam, em 1850, eles vão fazer duas leis. A Lei Eusébio de Queiroz, que a gente vai ver separadamente, né? Só semana que vem. E a lei de terras. O que é a lei de terras que é importante para vocês? Inclusive, vocês veem isso aí com a Emerson da Massa. Né? O Emerson, quando ele fala sobre estrutura fundiária brasileira, ele cita para vocês a lei de terras. Tá? O que é a lei de terras? Nessa época, já está tendo produção de café, já está vindo muito imigrante para cá, tá? E tem gente querendo acessar as terras, que são os tais poceiros, né? O cara que vai lá, invade uma terra, constrói uma casa, faz uma plantação e começa a viver ali. É isso que é o poceiro, certo? Tem muito disso no Brasil hoje ainda. E aí,
os produtores de café, especialmente os produtores de café, temendo a chegada de imigrantes e também temendo que mais pessoas possam ter tese, ter produção e ser uma concorrência contra eles resolvem bolar a lei de terras. Ou seja, a partir de agora, o poceiro é proibido, tá? Só pode ter acesso à terra mediante a compra da terra. Só que, para você comprar essa terra, o governo tem que ter legalizado essa terra. Ou seja, com a legalização das terras, o preço da terra sobe, certo? Então, o preço da terra subindo faz com que apenas quem compre essa terra, só quem tem grana. Ou seja, isso ajuda a concentrar as terras nas mãos de poucas pessoas. Quem são essas poucas pessoas? A galera que tem dinheiro. Ou seja, parte do problema da concentração de terras que nós temos hoje no Brasil é só olhar o Mato Grosso, por exemplo. Mato Grosso tem o quê? 20 famílias, eu acho que é o dono de Mato Grosso inteiro, tá? Que é um dos maiores estados brasileiros. Então, isso é um problema histórico, que a lei de terras ajuda. Então, a lei de terras deixa de fora a gente pobre, deixa de fora o poceiro e também deixa de fora os imigrantes que não têm essa renda suficiente para poder comprar essas terras. Vocês entenderam isso, gente? Beleza? Isso foi a tal da lei de terras, tá? Vamos lá. E aí, em 1848, vai estourar a tal da Revolução Praieira, certo? 1848, na Europa também estourou a tal da Primavera dos Povos. O que foi a Primavera dos Povos lá na Europa? População revoltada na rua, tem a ver com as revoltas liberais, né, que a gente viu 2 semanas atrás. É o contexto de surgimento dos socialismos, né, no plural sempre, né, porque tem vários tipos de socialismos. A galera na rua, exigindo melhorias trabalhistas, ou seja, você tem movimento operário na rua, você tem gente exigindo que o governo fosse república e não fosse monarquia, você tem gente exigindo fim da nobreza de fato, que é o caso da França na época, né? Você tem um monte de gente na rua protestando por várias questões liberais, questões nacionalistas, questões republicanas e também questões socialistas. 10 países, os governos caem em 2 meses, né? E isso chega ao Brasil, tá? Então, no ano de 48, nós também tivemos uma revolta aqui no Brasil, que é a tal da Revolução Praieira, beleza? Por que tem esse nome? Porque, primeiro, ela acontece em Pernambuco, de novo, ó, Pernambuco na parada, hein? Então, Pernambuco já tinha participado. Revolução Pernambucana na época lá do Dom João, 1817. Confederação do Equador, na época do Pedro I, 1824. E agora a Revolução Praieira com Pedrinho II. Tá? Por que praia? Porque o Partido da Praia era o Partido Liberal, que a sede do partido ficava na Rua da Praia. Esse era o nome da rua, Rua da Praia. Tá? Então, o Partido Liberal ali se chamava Partido da Praia. É um apelido, basicamente. Tá? É um contexto da crise do açúcar, de novo, né? Por que isso? O açúcar já está em crise faz tempo, só que a questão aqui é que os fazendeiros lá de Pernambuco, que eram liberais, eles questionavam o governo do Pedro II, que na época era comandado pelos conservadores, de que eles estavam incentivando o café e não incentivavam o açúcar. Ou seja, pessoas que tivessem fazendas de café, o imposto era mais baixo. Tá? Então isso causa uma revolta por parte desses fazendeiros pernambucanos liberais. E aí eles protestam, fazem uma revolta, e nessa revolta, em 1848, eles fazem o tal do Manifesto Mundo. O que é o Manifesto Mundo? É um panfleto que tem várias questões aí. Entre elas, eles exigem o federalismo. Por quê? Porque com o governo conservador, a gente tem um retrocesso nas liberdades provinciais, tá? Lembra que tem um ato adicional, lá de 1834, que deu liberdade para as províncias, só que depois, quando os conservadores entraram, eles retiram essas liberdades já na época do Araújo Lima, tá? E vão retirando aos poucos conforme eles voltam ao poder. Então, a ideia de você estabelecer um federalismo no Brasil é você estabelecer mesmo, por lei, a liberdade para as províncias, de fato. Ou seja, o federalismo ele seria uma ideia republicana. Então, nesse caso, é meio que um questionamento da existência da própria monarquia. Então, eles defendem muito mais a existência de uma república federalista, onde concederia liberdade para as províncias, do que a existência da monarquia, porque o poder moderador ele acaba sendo um poder absolutista.
Então, eles querem o fim do poder moderador, eles querem o estabelecimento de uma república federalista e o voto universal masculino. Quer dizer o quê? Fim do voto censitário. Inclusive, isso aconteceu na França de 1848. Tá? Só que eles não questionam a escravidão. Por que não? É fazendeiro, gente, é elite. Eles não querem acabar com a escravidão no Brasil. Então, a escravidão não entra na pauta. Tá? Apesar de ter gente ali em Pernambuco querendo o fim da escravidão. Só que essa galera que está comandando o processo não quer o fim da escravidão. Vocês entenderam isso, gente? Beleza? Tranquilos? Querem perguntar alguma coisa? Porque para mim que falta 6 minutos. E aí eu já vou terminar essa chamada para começar a próxima. Porque eu vou falar de Guerra do Paraguai, e Guerra do Paraguai eu vou levar mais minutos, tá? Professor, Oi. deixa eu só te fazer uma pergunta. Em relação à lei de terras que o senhor estava falando, teve revoltas nessa época? Ou as pessoas aceitaram numa boa? Porque eu acho que eu estou confundida. Não aceitou, não. A lei de terras ela vai ser questionada, principalmente pelos imigrantes, tá? Porque aqui, depois na próxima aula, hoje ainda, eu vou falar sobre o sistema de imigração que está começando. O primeiro sistema de imigração foi um sistema falido. Ele já nasce falido, tá? Porque o migrante ele não está tendo direito a salário, contrato de trabalho, ele está sendo explorado como escravo, inclusive era tratado como se fosse um escravo, e ele se vê impossibilitado de ter terras, devido à lei de terras, tá? Então, a galera mais pobre, a galera imigrante e brasileiros mais pobres, eles questionam a existência da lei de terras porque é uma lei que vai beneficiar só quem tem dinheiro, no caso os fazendeiros, certo? Então, tem sim protesto. Tem gente que questiona a lei de terras, tá? Tá bom, então. Obrigada. Beleza. Então, assim, quando se fala de liberalismo nessa época, o liberalismo no Brasil, ele nunca foi praticado nem 50% dele, se bobear, tá? Hoje que nós temos uma sociedade bem mais liberal. Só que na época, esquece. O exemplo é o voto censitário, né? E aqui, só em 1848 que se fala em voto universal masculino. Por quê? Porque isso na Europa também era tabu, tá? Na Revolução Francesa, quando os jacobinos, quando assumem o poder da Revolução e eles estabelecem o voto universal masculino durante a Revolução, ali isso é visto como um ato altamente revolucionário, porque a galera não queria dar voto para a galera pobre, entendeu? Então, em 1848, de fato, é estabelecido o voto universal masculino, inclusive depois culmina com a ascensão de Napoleão III, e essa ideia chega ao Brasil. Então, no Brasil também era um tabu falar de voto universal masculino nessa época, né? É uma ideia liberal, porém é uma ideia que, mesmo sendo liberal, não questiona a existência da escravidão. Então, que raio de liberalismo que é esse? Tá? A lei de terras é outro exemplo. Quem fez a lei de terras não foram os conservadores, foram os liberais. Ou seja, aquela expressão que vocês conhecem, que é liberais e conservadores são farinha do mesmo saco, é isso. Por quê? Porque os liberais, a única diferença que existe mesmo no campo ideológico dos conservadores é a autonomia provincial. Só. A maior parte deles defende a continuação da escravidão. Quem era contra a escravidão era aquela galera que é chamada de exaltados, tá? Que era uma minoria da minoria, inclusive. Beleza, gente? Mais alguma dúvida aí? Voltando lá da questão do voto, voto feminino só foi com Vargas. Só foi legalizado com Vargas, né? É isso, 1934. E também não durou muito, né? Porque depois o Vargas dá o golpe, vira ditadura. Tá? Mas o Vargas é o pai da galera, entendeu? O Vargas é quem vai conceder o voto. Claro que na época do Vargas você já tem um movimento. Tem gente que já chama de feminista, tá? Mas fica meio que nessa briga, se é feminista, mas se não é. Mas tem algumas mulheres estudiosas aí do movimento feminista que já pode considerar, inclusive, um movimento feminista. Apesar que tem gente que fala que seria mais sufragista do que feminista, porque tem aquelas questões sociais, né, da igualdade mesmo, de salário entre mulheres, que o Vargas, inclusive, concede na Constituição também, de 1934, né, igualdade salarial entre homens e mulheres. Só que ainda tem a questão do preconceito, né? Na realidade, a mulher preta pobre, ela ainda tem problema de receber esse salário. Até hoje, inclusive, né? A gente tem uma diferenciação salarial de brancos e negros ocupando
o mesmo cargo, de uma mesma posição, com mesma jornada de trabalho e tudo mais, né? Tanto é que a galera anarquista, os anarquistas dos Estados Unidos, as mulheres anarquistas, né? A Lucy Parsons, por exemplo, ela criticava as sufragistas. A Lucy Parsons, anarquista, falava assim, ó, essas sufragistas aí é um bando de branca rica. Por quê? Porque as mulheres, em geral, elas tinham que trabalhar. As mulheres, em geral, não tinham acesso à política, como aquela mulher branca, rica, quer ter acesso, né? Então, era um movimento muito mais de mulher rica branca do que um movimento mesmo das mulheres, né? Então, as anarquistas questionavam isso lá nos Estados Unidos. Isso ficou famoso, inclusive, tá? Os Estados Unidos só vão dar voto para a mulher 1920, se eu não me engano. Acho que esse ano é 100 anos do sufrágio universal nos Estados Unidos, no caso homens e mulheres, né? Porque o negro ainda está de fora, tá? Se eu não me engano tem isso ainda. Beleza, gente? Então eu vou encerrar a chamada aqui, tá? Fica no aguardo, vai tomar uma aguinha, vai no banheiro, e a gente já volta com a Guerra do Paraguai e o café e a imigração aí na época do Pedro II.